pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Elon Musk fez na tarde desta segunda-feira uma nova publicação no X em que menciona o ministro Alexandre de Moraes. O bilionário repostou um áudio que seria dele mesmo que diz: continuávamos recebendo essas exigências do juiz Alexandre para suspender as contas dos parlamentares titulares e dos principais jornalistas. Não podíamos dizer a eles que isso era mando do Alexandre. Tínhamos que fingir que era devido às nossas regras. No áudio postado, Elon Musk escreveu: este é o cerne do problema. O que você diz, Alexandre? Vamos debater isso abertamente. Vamos ao debate. Esse embate amplia a polarização do Brasil, Zé? Bem, olá, Leandro, olá, Caio. Eu acho que a polarização do Brasil, ela passa por um processo permanente que tem alimentações. Essa é uma delas, claro. É uma delas. Eu acho que pode haver vários fatores que determinam se o Elon Musk agir dessa forma. Podem ser fatores financeiros, interesses políticos ou de outra natureza. Acho que o alinhamento político dele com posições extremistas é algo indiscutível. Até mesmo o Parlamento Europeu já mostrou isso quando fala que o seu veículo de comunicação tem uma situação de divulgação permanente de fake news e outras coisas que obviamente são recrimináveis. Mas o que mais me preocupa no Brasil com essa situação é o seguinte: um bilionário estrangeiro vir fazer acusações, mas mais que acusações, propor o não cumprimento de decisões judiciais no Brasil. É claro que há pessoas que discordam do Alexandre de Moraes, há outros que concordam, este é um problema que nós temos que debater no Brasil. Mas jamais nós podemos admitir que uma pessoa estrangeira venha agredir a nossa soberania, tentando impor situações, sugerir renúncia de ministros da Suprema Corte. É algo que violenta profundamente, abre aspas, a pátria brasileira. E o que mais me espanta são patriotas, auto-intitulados patriotas, que aplaudem quando um estrangeiro atinge autoridades brasileiras, atinge as nossas instituições, ameaça desativar a sua empresa, politizando uma relação. Imagine um brasileiro fazendo isso com um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Qual seria a reação de todos os americanos? Seria exatamente a de condenar esse tipo de coisa. Porque o sentimento de defesa do país passa pelas suas instituições, concordemos com situações decididas ou não. Então, portanto, acho que esta situação, quando motiva, abre aspas, patriotas a aplaudirem o senhor Elon Musk, acaba sendo um desrespeito à pátria que eles dizem que defendem. Ou seja, não podemos tolerar que a nossa soberania seja violentada, seja do ponto de vista jurídico, quando se manda descumprir ordens judiciais, ou dizendo vou descumpri-las, seja do ponto de vista da ação política, como se um bilionário, pelo fato de ter dinheiro muito grande nas contas, pudesse debater com autoridades judiciárias brasileiras como se devesse a ele alguma satisfação. Não, não devem. Os juízes devem decidir, fundamentar e, evidentemente, não devem debater com pessoas, notadamente pessoas que têm um interesse político internacional no extremismo político, que é exatamente o que o Brasil, na defesa da sua democracia, combate. Portanto, acho de uma profunda, não grosseria, porque o senhor Elon Musk já é conhecido, mas de uma profunda inoportunidade aqueles que aplaudem o senhor Elon Musk nesse momento. Eu não consigo entender como brasileiro, porque se mesmo que fosse alguém alinhado no exterior àquilo que eu acredito, eu não poderia aceitar que autoridades brasileiras fossem atingidas dessa forma. Ou seja, o Brasil tem que ser respeitado na sua soberania, na sua dignidade institucional. Seu judiciário tem que ser respeitado, o que não quer dizer que não deva ser criticado. Deve. Devemos criticar as sentenças, eu mesmo, não poucas vezes critico decisões do judiciário brasileiro, inclusive da nossa Suprema Corte, mas devo fazê-lo com o respeito, com o acatamento e com a certeza que eu estou tratando de questões do meu país. E não efetivamente permitir que uma pessoa lá no exterior, pelo simples fato de ser legitimado pelo dinheiro que possui, possa vir falar o que ele está falando, chamando para um debate o ministro da Suprema Corte brasileira. Nós não somos uma república de bananas. Quem não se dá o respeito não é respeitado, e o Brasil tem que se fazer respeitar. Por isso, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao determinar a abertura de um inquérito para apurar os fatos e as falas do Elon Musk, especialmente se ele vai descumprir mesmo as decisões tomadas pelo judiciário brasileiro, é de toda oportuna e devida. Repito mais uma vez, todos nós brasileiros, de direita,
de esquerda, de centro, temos que defender as nossas instituições. Nós não podemos aplaudir esta violência contra a soberania brasileira. Não podemos aplaudir esta intromissão de um senhor que, repito, se julga saber muito e ter muito poder pelo fato de ter dinheiro. Caio, esse embate amplia a polarização? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, eu particularmente considero esse tópico da polarização muito saudável. Ele serve para separar, claro que no plano das ideias, aqueles que apoiam a censura prévia e aqueles que não. Vamos aos fatos. Sábado, 6 de abril de 2024, Elon Musk, proprietário do X, antigo Twitter, questiona o ministro Alexandre de Moraes do STF no seu próprio perfil. Aspas, por que o senhor está exigindo tanta censura no Brasil? Nessa mesma data, na sua própria conta, o empresário americano repostou uma série de reportagens e documentos, agora conhecidos como Twitter Files Brasil. Então, compilados aí pelo jornalista americano Michael Shellenberger, esses arquivos do Twitter Brasil revelam aí o desconforto e a indignação dos funcionários dessa rede social ao lidar com exigências judiciais atípicas e controversas. Ao comentar essa matéria, o Elon Musk afirmou: essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade popular dos brasileiros. E na sequência, o empresário anunciou: nós estamos suspendendo todas as restrições, ou seja, as ordens de censura. Esse juiz, em referência ao senhor Alexandre de Moraes, aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e tirar do ar o X, o antigo Twitter, aqui do Brasil. Como resultado, nós provavelmente perderemos toda a nossa receita no Brasil e teremos que fechar nosso escritório por lá. Mas princípios valem mais do que lucro. Bom, no dia seguinte, domingo, 7 de abril, a Agência Brasil, que é um órgão estatal de imprensa, publicou a seguinte notícia: Moraes inclui Elon Musk em inquérito das milícias digitais. Decisão sai após bilionário publicar crítica ao STF e crítica ao ministro. Segundo a matéria, aspas, o ministro ordena a instauração de um inquérito por prevenção para apurar as condutas de Musk, dono do X, antigo Twitter. Moraes vê indícios de instrumentalização criminosa intencional da rede X e de uma campanha de desinformação sobre a atuação do STF e do TSE, instigando a desobediência e a obstrução de justiça. Bom, nessa decisão, Moraes ainda faz uma referência a outra investigação, o inquérito das fake news. Curiosamente, o Ministério Público, lá atrás, pediu o arquivamento de ambas essas investigações e denunciou em manifestações oficiais vícios ao devido processo legal e violações à Constituição nesses procedimentos. Então, nesse sentido, é importante lembrar aqui ao telespectador que a Constituição brasileira é cristalina em relação à censura prévia e às chamadas sanções de mordaça, aquelas que impedem o cidadão de se manifestar. Artigo 5º, inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E aí, esse princípio ele vai encontrar novo reforço em outro dispositivo, que é o artigo 220, que diz: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. E o parágrafo 2º ainda explicita: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Portanto, não é necessário ter o intelecto de um cientista da NASA para compreender que a lei maior impede o Estado de calar vozes, especialmente nas fases de investigação, que antecede o processo, que antecede o julgamento e uma eventual condenação definitiva. Lula da Silva, por exemplo, quando estava hospedado lá na Polícia Federal, condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, ele possuía uma conta ativa no seu X, o antigo Twitter. O José Dirceu, que é um corrupto reincidente, que cumpre pena de mais de 30 anos de prisão em regime aberto, também tem contas ativas em redes sociais. Então, esse último fato por si só já demonstra que até grandes criminosos, como o Zé Dirceu, até mesmo delinquentes que tentaram subverter a democracia e cometeram crimes contra a administração pública, até eles não podem ser silenciados pelo Estado. Daí a crítica de muitos a essas medidas cautelares decretadas pela Justiça sem previsão explícita em lei. Então,
Eu acho que é como bem disse, por acaso, o senhor Alexandre de Moraes na sua polêmica decisão. Aspas, os provedores de redes sociais e de serviços de mensagem privada devem absoluto respeito à Constituição Federal. A questão é que ele, o ministro, também deve respeito a ela.